Então, retomando a nosso próximo palestrante, a nossa próxima apresentação, o tema é Gestão do Tratamento de Água 4.0 para Sistemas de HVACR, utilizando contratos via SLA. O palestrante é José Maria Ruscaleda Sual. Formação em Química, Operações Unitárias, curso de corrosão na USP, aliado à tecnologia de diversas empresas como BASF, Bayer, Dow, Homenhaas, ETA, Alfa Laval, entre outras, renomadas no mercado. Há 39 anos atuando no mercado de tratamento de águas, principalmente de água de condensação gelada e potável, de ar-condicionado e resfriamento de processos. Boa apresentação. Você prefere falar aqui? Sim, pode ser. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Espero que seja proveitosa a apresentação. O mundo de tratamento de águas, para mim, ele é um pouco grande, porque, na verdade, eu estou envolvido com setores do Fábio, que agradeço o convite, assim como todas as empresas de tratamento de águas, né? Eu saí de tratamento de águas e fui para auditoria e consultoria. E hoje nós atendemos 354 pontos de controle via site na internet, né? Então, só para conseguir demonstrar, podemos entrar no link. O primeiro tubo é um tubo de 10 anos que foi tratado com molibdato, tá? Na verdade, é um molibdênio que está agindo, né? E esse molibdênio é bem conhecido internacionalmente, e a própria Carrier, em chiles de absorção, no brometo de lítio, eles protegem o equipamento contra a corrosão com molibdato de sódio, tá? O segundo tubo está relativamente incrustado. Isso aqui é a entrada de um selfie que funcionava. Por incrível que pareça, estava funcionando. Não vou falar, claro, o nome do cliente, é questão ética, né? Aquele está semi-incrustado, esse está relativamente bem. E aqui tem um varetamento que, lamentavelmente, rompem a vareta, não falam para o cliente e deixam o tubo. Sendo um condensador, não tem problema, mas se fosse um cooler, que não é comum varetar, né, poderia congelar esse tubo e abrir longitudinalmente e estourar a máquina e realmente ter um prejuízo que o Fábio já comentou, que pode chegar aos 600, 700 mil reais, tá? Em tese. Próximo slide, por favor. Ok. Nessa pesquisa, em 354 pontos de controle, nós conseguimos comprovar efetivamente que os prédios gastam entre 35% a 40% da água e também da energia no sistema de ar-condicionado, né? Por favor, o próximo. O que a gente sente é que existe muito desperdício de água, né? Por quê? Porque as informações acontecem num intervalo muito elástico. De repente eu pego um gerente, ou da administração principalmente, que diz o seguinte: puxa, aumentamos o consumo de água em 30%. Aí eles descobriram que o ladrão da bacia tombou e que ficou purgando. E que não houve uma ação de imediato, né? O operador, infelizmente, vai anotando os números e ninguém analisa. O Fábio até comentou isso. Quer dizer, não adianta ter um sistema de controle se está sendo anotado e ninguém está supervisionando. E quando percebe, o problema já passou, o prejuízo já foi causado. Tanto no tratamento, porque diluíram os produtos, diluíram a condutividade, e, consequentemente, os sais que determinam a condutividade, e já é tarde, né, em relação ao que poderia ter sido feito com mais brevidade, né? Por favor, o próximo.
Então, na verdade, seria vazamentos tardiamente detectados, condensadores incrustados, purgas mal dimensionadas, né? Projetos inadequados e outros. O Fábio comentou, né, que você perde em KVA, né, um percentual de 2 para 1, né? 2% para 1 grau. 1 grau para 2% de perda de eficiência. Ou seja, estou acelerando o carro e jogando monóxido de carbono. Vai, seria uma coisa mais entendível, né? Por favor. Bom, o sistema de controle de banco de dados, ele, em 2 exemplos práticos, ele atendeu uma monografia na USP, nós podíamos até abrir para mostrar em tese, né? Foi feito pelo Nilson, na MBA, né? E, evidentemente, nós fomos os orientadores do trabalho em si, né? Então, a USP aceitou muito bem esse tipo de controle. O próximo seria, justamente, o LEED, que todo mundo se preocupa, né? Que seria o próximo slide, né? Está no pontinho. Então, aí aparece a TCTA, né, no Rio Negro, que foi feito a participação como consultoria em tratamento de águas online, né, que é o nosso sistema, e que o LEED aprovou, em termos de estatísticas, para poder conseguir se manifestar. Estou procurando ser rápido, porque senão não vai dar muito tempo de tudo, né? Bom, o que é mais importante? O Fábio comentou isso, hoje todo mundo está preocupado com isso. Para minha surpresa, o Fábio tem já online o que se consome em KVA por TR produzida, né? E litros por TR produzida. Então, se nós estamos entendendo que podemos gastar entre 35% a 40% de energia e água no ar-condicionado, é uma conta que a gente tem que procurar estar bem atento. O banco de dados ele fornece numa estatística e aí ele mostra, né, quantos litros de água são consumidos por TR produzida e quantos KVAs são gastos por TR produzida. Isso aqui são um ciclo de 24 horas, mas pode puxar uma estatística de 1 ano, 2, 3 anos digitados, né? O que infelizmente está acontecendo no Brasil, que é cultural, como o Fábio colocou, é que nem todas as CAGs têm um medidor de energia em separado. Tem algumas que têm, mas está pendurado, lâmpada, elevador, isso genericamente. Então, você não tem exatamente quanto está consumindo a CAG. Tem um cliente que eu fiquei 24 anos nesse cliente, nós saímos porque pedimos demissão em função de outros objetivos, né? Onde ele digitava certinho a leitura da energia. Então, nós entendíamos perfeitamente o consumo. E existia uma relação bem interessante. Se aumentava um pouquinho o approach, aumentava um pouquinho de KVAs por TR produzida. Nós estávamos produzindo 0,7, né, 0,6. Aumentava o approach, nós íamos para 1,1, 1,2. A conta de luz, obviamente, de energia, né, obviamente vai aumentar bastante. Nós temos um caso num prédio que eu não acredito até agora. Nós tiramos água de poço, eu explico por que isso, e baixamos a condutividade. Houve uma economia de R$35 mil de energia elétrica. Eu acredito que parte tenha sido de alguma outra fonte, mas uma boa parte foi da condutividade que foi reduzida. O Tiago comentou, eu respeito isso, eu conheço o Tiago há muitos anos, né? Eu comecei com a General Water também, né? Depois contrataram engenheiros melhores, eu saí, né? Tem uma boa equipe, eu respeito muito a General Water, conheço todo mundo, assim como conheço a Conforab, a National e todo o pessoal, onde a condutividade é provocada por íons. Cada íon, dependendo da sua molaridade, ou a concentração, ela te dá uma condutividade, né? Então, nós temos até esse cálculo.
A gente pega uma análise, joga os rios que estão na análise e tem uma condutividade teórica. Agora, é claro, numa experiência prática de laboratório, se você pegar 2 beckers, colocar em 2 fogareiros, a mesma quantidade de água, numa você coloca uma pitada de sal e na outra você não coloca nada, e começar a marcar tempo que demora e a temperatura de outra, a que não tiver sais, sobe mais rapidamente. E aqui, se estiver com sais, sobe mais lentamente. E quando se corta o fogo, aquela que está com mais sais demora mais para resfriar. E aquela que está com menos sais é mais rápido o resfriamento. Posso deduzir com isso. Uma água que tenha menos sais, que podem ser expressados em condutividade, que Thiago tem toda a razão, a colocação dele, né? Ela até fabricantes de torres, eles dizem o seguinte: nós fizemos um projeto para uma espessura X de cobre, onde esse cobre tem uma certa composição e que te dá uma taxa de transferência de calor, dependendo de quanto calor é preso ou não na água. Né? Então, se nós temos uma água com muitos sais, dificulta a troca térmica. E aí você pega um projeto que diz o seguinte: tem que trocar 5 graus. Vocês que estão acostumados com ar-condicionado, procurem ver se troca 5 graus. Troca 2, troca 3. Agora, experimente baixar a condutividade para ver se não cai essa relação. Agora, espera aí, só essa relação não. Vamos ficar de olho no cooler para ver como está entrando a água e saindo, em termos de ΔT, da água, entre aspas, gelada. Né? Então, se essa relação ela for coerente, ou seja, eu estou mantendo minha água gelada, entre aspas, gelada, né? Melhor, e estou trocando mais calor no condensador, é lógico que está funcionando dessa forma. Houve, como o Thiago colocou, e eu dou toda a razão, né? Uma série de reuniões, inclusive com a LG, que queria uma água que tinha que fazer tubos de PVC, né, porque senão ia corroer tudo. Porque no estudo do IPT, água destilada em cima de cobre é um tiro. Tem que ter dureza, tem que ter alguns sais, porque senão o cobre corrói. Existe um índice de estabilidade que determina isso. Se eu não prolongar muito, eu vou até mostrar o cálculo desse índice de estabilidade. Em tese, condutividade é um padrão, como o Thiago colocou, desde que você conhece, do Proálcool, da Petrobras, de fábricas tipo Klabin, de Telêmaco Borba, eles já estavam mais avançados na tecnologia, porque são processos. Um ar-condicionado você tem reclamação, às vezes até para a diretoria, nem ligam para o gerente do prédio, ligam para a diretoria da administradora, já tive esse caso. Mas num processo da Petrobras, se eu tiver um furo num tubo de uma destilaria, não custa nada. O que custa é parar 3 dias para esfriar, tamponar e recuperar, e aguentar Brasília, né? Porque eles vêm em cima. E para o álcool é a mesma coisa. Tem os cooperados que querem receber seu dinheiro. Se você para uma caldeira de uma destilaria de álcool, a cana que foi cortada apodrece. O que daria 1 tonelada, 70 litros de álcool, vai dar 30, 40, porque ela apodreceu, entre aspas, tá? Ela maturou. Então, um tubo é gratuito em relação ao prejuízo de 3 dias de corte de cana, caindo de 70 litros por tonelada para 30, ou 40, em tese, né? Bom, esse é um gráfico prático de mostrar o que você está gastando de água e KVAs por reproduzida que o banco de dados faz, tá? Por favor. Bom, em relação à condutividade, há 15 anos atrás, era impossível colocar esse sistema, porque quem tinha era Digimed, custava R$20 mil, poucas pessoas tinham, e aí nós fizemos uma reunião com o Axel, que eu não sei como ele está, o pai do Gregor, né, da Provitec, foi no WTC, o WTC tinha comprado um condutivímetro, caríssimo, tá? Foi o primeiro que nós implantamos em prédios, né? E, conversando com ele, falou: se conseguir um condutivímetro com uma solenoide por volta de R$1.000, R$1.500, outros, a National também descobriram, outros começaram a aparecer condutivímetros mais baratos no mercado. Tá?
A própria Nalco estava com o tracer por R$60 mil, baixou para 30, agora colocou incomodato, né? Então, essa evolução que o Ronaldo brinca dos 10 anos na frente, né? É que a gente procura pesquisar, a gente não trabalha, a gente só estuda e repassa uma coisa. Então, em tese, como a gente fez? Nós temos a bomba puxando a água da torre, vai para o teu condensador e volta para resfriamento, né? Na torre. Na saída da bomba, a gente sobe com um tubo, faz um poço, antes de transbordar, volta para a bacia. Só que nesse poço, você tem um eletrodo. Esse eletrodo manda o sinal para um processador e que abre a purga, né? O interessante é o seguinte, o que traz a condutividade? Somente sólidos dissolvidos, né? A partir do momento que você passar do coeficiente de solubilidade, ele se torna sólidos suspensos. Então, a condutividade já não é mais detectada. Por que nós purgamos em qualquer ponto do sistema? Qualquer ponto. Por quê? Nós não podemos ultrapassar a concentração dos sólidos, porque eles vão passar para suspensos, vão precipitar. Quimicamente se chama KPS. Esse KPS depende do elemento que você está falando, da substância, depende das condições de pH, de alcalinidade, de uma série de variáveis. O Flávio, não estou te achando, Bianchini. Flávio é um grande conhecedor, né, de química, diretor da National. Eu considero amigo, não sei se no inverso, mas ele entende perfeitamente o KPS, né? Passou do KPS, suspensos, e aí não adianta tratamento, né? Só o side stream, que também foi trazido dos Estados Unidos, que é um filtro que agora, nos projetos novos, já vem. É um filtro de piscina que tira a água da torre, passa pelo filtro e devolve para a torre. E de vez em quando se faz uma contralavagem. Isso reduziu muito os problemas de óleos suspensos. Só com uma contradição, bacias de torres muito grandes acabam determinando tempo de residência muito alto, o que eles chamam de Holding Time Index. Ou seja, qualquer produto à base de fósforo, me corrija, Flávio, por favor, ele reverte para PO4. E quem fez o vestibular sabe que PO4 é insolúvel e que PO4 reage com cálcio, forma fosfato tricálcico, que até um certo limite até protege contra a corrosão, mas passa do limite, cria um monte de problemas e incrustações, em tese, né? Ok? Esse esquema, existem outros tipos também, tá? Não há por que se preocupar que tenha que ser esse esquema, mas o importante, o condutivímetro está online, como o Tiago falou, é uma referência, estabelecida a referência, ele vai modular. A evaporação, ela modula, a purga tem que modular. Antigamente, o que eles faziam? Colocavam um temporizador e purgavam cada 2 horas. Então ficava assim, evaporação, purga, né? E aí, o KPS ou os sais ficavam assim, ou seja, incrustante, corrosivo, incrustante, corrosivo. O KPS ia mudando. Não tinha linearidade, tá? Agora sim, com a purga automática, né? Ligado ao condutivímetro. Por favor. Bom, abre isso. Olha, tem um exemplo aqui, dia 1º de 10 de 2018. Pode descer, por favor? Ó, nós temos aqui embaixo, num período, a soma, que gastou a torre de resfriamento, a média, embaixo, quanto ela purgou e quanto ela evaporou. Então, você imagina que ela está purgando muito em relação ao que está evaporando. Água de poço. Mas não tem a osmose. Tá? Você poderia, por favor, clicar na temperatura aqui embaixo? Isso. Número de concentrações, e ppm de cloro, que não precisa. E vamos deixar agora. Está vendo como está modulando junto? A purga, evaporação e alimentação. Quando ela modula junto, a condutividade permanece estável.
Agora, reparem que aqui em cima está tendo mais alimentação, mais purga, e o verde, a evaporação, está se mantendo mais ou menos. Agora, vamos descer mais um pouco, por favor? Ó, vamos fixar aqui a leitura da condutividade, nessa linha daqui. Ó, 700, vai vindo, vão descendo, vão descendo, vão descendo. Podemos descer um pouco mais, vamos descendo, e aqui morreu. Tá. Reparem que antes se repunha mais água, se purgava mais água, e que a condutividade estava baixa. Então é um sinal. A condutividade está baixa, automaticamente estou purgando demais. Se eu tenho um limite que está em cima, verde, né? E a minha condutividade azul está subindo, agora entrou na faixa entre o máximo e o mínimo. Tá? O nosso sistema, quando encontra uma condutividade baixa, ele não bate palma, não. Ele avisa o cliente que está jogando água fora demais. O que aconteceu? Entupiu a válvula solenoide, caiu o ladrão, vazou a torre, e assim por diante. Então, o nosso sistema está avisando isso também. Por favor, podia descer um pouquinho mais, só para ver se tem mais alguma coisa para baixo. Podemos pular para o próximo? Quem entende, entende, né? Bom, nosso sistema é o seguinte, eu vou ser bem claro. Quem quiser deixar totalmente automatizado, que não precisa mexer em nada, hoje custa entre 60 a 80 mil reais a instalação. Depois tem a parte de manutenção. A TCTA não faz isso. Ela apresenta a concorrência vai lá, acerta com o cliente e o cliente faz. Nós não queremos mexer nessa parte da automação. O que 90% das pessoas fazem? Vamos supor, eu tenho uma Heating Cooler contratada. Então, já passo para o serviço para Heating Cooler. Diariamente, ele vai me digitar uns dados que eu vou mostrar. Isso aqui é um filminho, acho que só dá um clique e ele começa. Não linkou. Bom, é simples. Ele abre o site, tem um usuário, login, senha, vai dar lá em lançamentos, aí vai aparecer torre potável, ETE. Vamos colocar torre. Chegou na torre, ele vai colocar. Tua torre tem XTRs, tem toda a ficha dela. E os últimos lançamentos, os últimos 5 lançamentos, vamos supor. Aí ele vai pedir hidrômetro de entrada, hidrômetro de purga, approach, pressão do gás, percentual da máquina. É isso que é importante. Não, meu approach está 1,5, mas você está acelerando a máquina 100%. Então, se você não comparar a tua aceleração, você não pode falar que o approach está ruim ou não está. Né? Se eu estou trabalhando com uma máquina 50%, meu approach está 1, né? Agora acelera a máquina para 80, 90 e, de repente, o approach ele é logarítmico, ele vai para 8. Como existem os casos de um cliente teu, né? Acelerou a máquina, porque eles querem acelerar a máquina. Eles têm 2 chillers de absorção e tem um chiller elétrico. E eles querem usar o elétrico. Então, eles aceleram o elétrico e não distribuem. E aí entra todos os estágios e o approach vai para 8, 9. Né? Muito embora eu continue com a suspeita de vazão, mas a vazão deu ok. Tá? Então, não sei mais o que falar. Bom, vamos para o próximo, porque isso aqui seria a coisa. Bom, a pessoa lançou, né? Muitos lançam errado, e aí gera um monte de e-mails para as pessoas que estão cadastradas. O coordenador técnico, o gerente fala, olha, cadastra fulano, beltrano, ciclano, cadastra todo mundo, que eles pedem. No momento que o digitador digitou lá, pum, nesse caso, pH mínimo 8,40, máximo 8,8. Propositalmente foi digitado na minha casa 10. Não tem torre em casa, tá? Só para conseguir ter os exemplos. Tem os termos de confidencialidade que a gente tem que respeitar, né? Automaticamente, as pessoas que estavam cadastradas recebem um e-mail. É um pouquinho mais complexo o e-mail, mas o que é importante? Que apareça isso aqui. Para que ela tome providências e não deixe para amanhã.
né? A minha esposa é médica da Unicamp, é professora docente, e ela diz o seguinte: Zé Maria, como é que pode você receber um e-mail deles se vocês não tomar uma providência? Eu estou com uma pessoa na UTI, a pressão foi para 20, ou, sei lá, 18, e passa a enfermeira, pô, está 18, anota aí. Sabe? Mas é isso que está acontecendo, eu fico com vergonha. Ela vinha proibir, eu falei, não venha hoje, vou ficar com vergonha. Pode ser o próximo. Bom, não sei se vai abrir. Bom, contra os tratadores de água agora, né? Infelizmente, Sandro, eu te deixo à vontade, Ronaldo, não sei se tem mais alguém de tratamento de água. É muito comum chegar numa reunião e ter um monte de discussões, mas um monte. Com o sistema de banco de dados, receber um alerta, eles transmitem para o tratador. E quando chega numa reunião, tudo aquilo que foi transmitido, se quiser ir descendo, o banco de dados te dá. Está todo aqui. Descer rápido, porque senão o Ru me mata. Pode pular. Pula, por favor. Mas não perceberam, Ru. É que eu, sem querer, cometi uma gafe aqui. Não podia ter um nome. Mas pode pular, por favor. Pode passar para frente. Tá. O importante é o seguinte. Todo o sistema que acontece no sistema de ar-condicionado, ele é registrado no banco de dados e em qualquer reunião é aberto e fala assim, olha, está aqui, agora você resolve. Né? Não dá para falar que não foi falado, né, Ru? Basicamente, tá? Desculpa, tá? Bom, em caso de algum parâmetro fora do indicado, consumo de água de reposição ou purga acima da média, o banco de dados faz 5 médias, 5 dias de média. Vamos supor, 10, 10, 10 e 10, 10. Se der 11, ele avisa, ó, está fora da média. E ele fala, a média era 5 e deu 11. Então já é um alerta. Tá? Parâmetros fora dos estabelecidos. pH, condutividade, approach, pressão do gás. Caso a pessoa não lance, o gerente recebe. Ele não lançou ontem. Então ele já cobra. Né? Pode pular, por favor? Bom, eu vou pular isso daqui, que nós já comentamos, que é uma condição, podemos pular isso também, para ser rápidos, podemos pular também isso aqui. Podemos pular isso também. Agora, o importante aqui, ó, são dados reais do banco de dados. Eles consumiram, num período, 1.960 metros cúbicos de poço, 2.498 de Sabesp, total 4.458. Torres, 1.855, 41%. Isso é dado estatístico. É hidrômetro calculado que realmente comprova o que eu comentei, em termos de custo de água para o ar-condicionado em relação ao prédio. Né? Podem pular? Eu vou pular também porque é estatística. Podemos pular? Ó, só um exemplo do que acontece no mercado. Eu não sei se alguém de vocês aqui já olhou para um equipamento e viu isso. Filmamos o equipamento nos tubos e encontramos verdadeiros absurdos. Tá? Podemos pular também? Olha aquela água e ninguém tomava providências, Fábio. Tá? Essa é água de torre. E sem providências nenhuma. Né? E olha o tubo como ficou. Podem pular? Podem pular? Ó, eu não quero polarizar tecnologias e nem política, mas todos os testes que nós fizemos, IPT, USP e Unicamp, no departamento de corrosão, o melhor de todos foi cromato zinco. O cromato não é proibido, ele é limitado até 5 ppm na portaria da CONAMA, né? É permitido. Só que isso criou um impasse, né? Político e praticamente não se usa cromato. Porém, quando nós fizemos os mesmos trabalhos com molibdato e zinco, os resultados foram idênticos. Nós temos um caso de quantos ppm nós tínhamos lá, Ronaldo, naquele prédio?
Naquele prédio. É. Ele falou 10, 20 ppm. Entrou com molibdato, em quanto tempo caiu para... Em 3 meses caiu para 0,1. Então, é indiscutível o dia a dia nosso, onde é citado BASF, Bayer. A Bayer pouco participou, ela tinha muita hidrazina, que se usa como sequestrante químico de oxigênio, e ela tentou em 91, 92 fazer um joint venture com a TCTA para montar um departamento de tratamento de águas. Mas a Alemanha não aprovou pelos custos dos investimentos e ela saiu. E ela tem uma linha de produtos de tratamento de água que pouco é conhecida. Aí a BASF era forte nos dispersantes e assim por diante, mas também tudo isso foi se transformando. Agora a gente não sabe mais quem é quem. Tinha a Romenhaus, a Clariant, a BASF, a Bayer, a Nalco separada que a Ecolab comprou, e está assim. Você já não sabe mais quem procurar. Mas toda a tecnologia que a gente tem, ou desse pessoal de fábrica de equipamentos, que eles têm suas razões pela metalografia, que eles têm que aprovar esses parâmetros, né? O Tiago falou cloreto zero, isso não existe, né? Mas nas nossas reuniões com a LG, Carrier e Trainer, eles trabalham próximos aos cloretos do IPT. Então, está dentro de um padrão para o IPT, tá? De metalografia. E coincide com os padrões da TCTA também. Tá? A combinação de molibdato e piores, mas existem os fosfonatos, os fosfatos e polifosfatos, que geram lodo em função do PO4. Se tiverem muito tempo de residência. O que é tempo de residência? É ter um volume estático muito grande, porque aí fica muito tempo e é revertido, além de ser nutriente microbiológico. Tá? E, por incrível que pareça, existem outros também, que também são bons inibidores de corrosão, que no socorro a gente usa, que são silicatos, carbonatos especificamente para o cobre. Tá? Claro que numa dosagem controlada e bem controlada. Por favor. Ó, o Fábio já mostrou, isso aqui é casos de incrustações, e quando nós fazemos ou dirigimos uma lavagem química, que depois eu quero fazer um comentário, a gente sempre faz um teste, né, Fábio? Nós já fizemos muitas juntos, né? Eu me lembro muito do Barigui, né, que ficamos lá madrugada. Por que fazer o teste? Porque, de repente, você se ilude, pode ser algum produto tipo sílica que não vai reagir. A reação aqui é a reação mais simples do mundo. O Flávio que me corrija, né? Ácido clorídrico e um inibidor. Não existe ácido inibido, por favor. Porque ácido inibido vai virar um sal, né? Base, né? Ácido, um sal. O que existe é um elemento polarizado que, quando encontra ferro zero, ele cria uma película e compete com o ácido. Tá? Então, não é um ácido inibido, e sim um ácido com inibidor de corrosão para aço carbono. Como o ácido clorídrico, na tabela de oxidorredução, não ataca o cobre, o máximo que ele vai fazer vai limpar os óxidos de cobre. Por isso que na hora da neutralização fica verde a água, porque ele tirou o óxido de cobre. Mas fique tranquilo que é quase impossível. Teve casos que houve furo nos tubos e aí descobrimos, né? Quando nos chamaram que não era cobre puro. Mas isso não acontece numa Carrier, né? O cobre é cobre, na Trainer, né? Não sei, nem lembro de quais eram os condensadores. Quem for usar ácido clorídrico, eu me meti com o Ministério da Justiça, Ministério Público, o Tiago sabe disso, o Ronaldo sabe disso, o Flávio sabe disso, por causa do hipoclorito de sódio, que é proibido o uso sem a licença, em cima do artigo 56 da Lei Ambiental, crime. A polícia entrou aqui, pegou um frasco de hipoclorito, vai depender da sorte. 30 dias para legalizar ou inquérito policial. Né? O ácido clorídrico, além da Polícia Civil, tem a Polícia Federal. Então, não se estoca hipoclorito de sódio sem licença, não se estoca ácido clorídrico, não se estoca limpa-pedras, porque a Polícia Civil diz
Ácido clorídrico e suas associações. 1% é associação, acabou. Álcool isopropílico. Eu tenho um cliente respondendo processo criminal por causa do álcool isopropílico. Uma coisa tão simples, garrafinha de 500 ml, aquela de spray, né? Então, quando for fazer uma limpeza química, tem que contratar uma empresa que tenha as licenças, que permaneça no local, porque aí não caracteriza uso, estoque, guarda, compra e venda. A empresa que está prestando serviço, ela assumiu isso. Então, ela tem que estar com os IPIs corretos, tem que estar com as FIS-PQs e tem que estar com as licenças em ordem. Isso me pegou muito, porque, na final das contas, se quiser eu passo por e-mail, o doutor Youssef Abud, que era o titular da Delegacia de São Paulo, e já passei para você também, passei para várias pessoas, diz para as delegacias não fiscalizarem mais o hipoclorito, que cumpram a 1274, que a Polícia Federal não fiscaliza hipoclorito. Nós precisamos para água potável, né, para lagos, para evitar legionelas. Cuidado com legionelas é uma coisa mais complicada, mas evita o biofilme que acaba tendo problemas de criação da legionela, porque dá meio para criação. Eu não entendo muito bem, como entendo da Ávila, né, e a Conforlab, mas tenho uma ideia. Então, é assim, quando eu fui na delegacia sozinho, me atenderam super bem, deram café, batemos um papo, fiz amigos, e falei, bom, e o que eu faço com o ofício? Eu falei, esquece. Então, o ofício não serviu para nada. Então, usa hipoclorito de sódio, procura um excelente despachante, tem regras para isso, tirem a licença e fiquem tranquilos, tá? Porque a potabilidade que eu acompanho também tem dado muito problema de coliformes, principalmente bebedouros, né? Coliformes heterotróficas altas, em tese, tá? Desculpa a parte, mas é que isso foi uma briga minha de 2 anos até sair o ofício que não serviu para nada. Bom, vamos lá. Aqui uma ideia do que a TCTA conseguiu durante todo esse percurso e trabalhando nas indústrias e tudo mais, entender como parâmetros bons, tá? A nível de pH, alcalinidade, cloreto, sílica, ferro, condutividade, dureza, molibdato, cloro, zinco, biocida, legionelas. Bom, nós padronizamos que as torres de resfriamento têm que ter controle de legionelas. Por quê? Porque nós descobrimos legionelas em torres. Alguém entrou no site Portugal escrevendo legionelas em Portugal? Não. 11 quilômetros de uma fábrica de fertilizantes na torre de resfriamento se alastraram, atingiram em torno de 350 pessoas, mais ou menos, não lembro, e morreram 30 pessoas por causa da legionela. E como estavam detectando uma sequência naquela rota, com ventos, etc., 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 eles entenderam que realmente foi a fábrica de fertilizantes e fecharam. E aí estão respondendo crime ambiental. Você imagina, na Faria Lima, eu vou lá e detecto legionela. Eu posso espalhar na Faria Lima e ter crime ambiental, né? Muitas pessoas estão morrendo de pneumonia, isso eu já discuti na medicina da Unicamp, e eu pergunto, que tipo de pneumonia? Porque a legionela, você pode tomar, não acontece nada. Pode entrar numa ferida, né? Não acontece nada. Mas se você respirar, ela se instala. Ela deve ser muito aeróbica, né? Porque ela se instala no pulmão, né? E realmente te leva a um quadro de pneumonia, com derrame pleural e tudo mais, e o diagnóstico é pneumonia, enterra e tchau, né? Será que não foi legionela? Né? Então, nós padronizamos esse controle de legionelas uma vez por mês, no mínimo. Você tem que ter, no mínimo, dentro de você, alguma coisa para se defender se vê um problema. Pessoal, nós estamos controlando. Deu, combatemos. Nós tivemos um prédio agora, que a pessoa envolvida está aqui, que apareceu legionelas. O que tem que ser feito? Isso. A melhor coisa para legionelas, por experiência prática, é usar o quaternário de amônia, cloreto de benzalcônio, porque ele é um biodispersante também, espuma pra caramba, destrói o biofilme e facilita a oxidação do cloro, que é proibido se não tiver licença. Ou bromo, que é melhor ainda, porque o bromo trabalha melhor ainda, né? Com pH. Depois apareceu, por causa da Carrier, né, o tal do enxofre, amônia e cobre. Tá?
E tem um ponto de interrogação porque ninguém entra num acordo na amônia. Tá? O que acontece com a amônia? A amônia ela forma o complexo cupro-amoniacal e ela fura o tubo de cobre. Tá? E lamentavelmente, não é tão... tem uma frequência razoável de furos por amônia. Tá? Cobre menor que 2. Eu tenho o ferro 0,5. O Tiago falou de número de concentrações. Eu estou entrando com meio ppm de ferro, meio não dá, 0,3 ppm de ferro, que é o limite para água potável. Eu tenho 5 concentrações. Quanto que eu tenho que ter na torre? Não é 1,5? 0,3 vezes 5, 1,5, né? E de repente detecto 5, porque meu limite é 5. Então você aceita uma corrosão da diferença, de 1,5 para 5. Então o ferro, o limite eu coloco meio, porque as águas normalmente da GW vem com 0,01 dos poços. Da Sabesp vem baixíssimo ferro, é raro. Rio de Janeiro é outra coisa, porque usam cloro 5 ppm por causa do calor, né? E aí pego água do Rio de Janeiro entrando com 1 ppm. Né? Mas tudo bem, se tem 5 concentrações, tem 5 ppm, usam quelante, usam fosfonato, talvez, né? Para conseguir dispersar, mas cuidado, porque o ferro depositado cria pilha galvânica e dá problemas. Tá? Então, querendo, depois eu passo para todo mundo, não tem problema nenhum. Isso está batendo quase que igual, porque a carne mudou outra vez. Tá? Eu não vou gastar o tempo de vocês, mas ela está muito próxima. A única que está fora é a LG. Por que está fora a LG? Porque eles colocaram uma máquina com trocador de placas de aço inoxidável. Teriam que ter feito um trocador de calor que trocasse o calor com o circuito fechado do trocador de placas. Aí eles pedem uma água que simplesmente você colocou aquela água e destrói o prédio. A água solvente universal. Não dá para colocar uma água com 10 ppm de dureza, pH 6,5, vai acabar com tudo. Né? Você vê que o pH mínimo é 8,2. Por favor. Será que eu consigo entrar nesse link? Ó, tá vendo o pH? Por favor, coloca para mim 8. Embaixo na condutividade, não é condutividade, tá? Ela é expressa em miligramas, portanto, é uma transformação. Para quem lê 1000 de condutividade, está lendo aproximadamente 700 de miligramas de sólidos totais dissolvidos. Vamos colocar aqui 700, vai. Embaixo é o cálcio, que dá mais ou menos 70% da dureza. Autores mudam e águas mudam. Mas vamos colocar 150 aqui. Embaixo é bicarbonato, que seria a alcalinidade total, que pH, dependendo do pH no bicarbonato, seria carbonato, né? Mas vamos acompanhar a dureza, 150 também. E vamos brincar com a temperatura, 35 graus, se ele concordar, porque na película são 50, né? Mais ou menos, tem 50? Vamos colocar... Como? 40. 40 graus. Embaixo está vendo, calcule o índice. E vamos descer um pouco mais. Ó, RI 61. Tá? Agora vamos descer. Ó, R de 6,2 a 6,8 não tem dificuldades. Eu já provoquei isso porque eu já sabia, tá? Agora, se a gente subir agora, novamente, e colocar no cálcio 400, e colocar na condutividade 2.500, mais ou menos, estou chutando, tá? E o pH já deve estar 9, né? E lá embaixo, na HCO3, para acompanhar 400, essas medidas não existem, tá? Estou só provocando. Vamos calcular novamente. E descer novamente. 3,8. Vamos descer um pouquinho mais. Extremamente incrustante.
Quer dizer, essa lógica do Tiago da condutividade, ele tem toda a razão, está ligado aos íons que você tem no sistema, para o índice de estabilidade. Tá? Então, o que você tem que fazer? Procurar 6,1, 6,2 e trabalhar levemente lá, com inibidor de corrosão, dispersante e assim por diante, né? Sem questionar tecnologias de ninguém, tá? Podem passar para o próximo, por favor? Aqui é só uma colocação, eu vejo, em reuniões são incríveis, né? Por favor, quanto que você gastou de água esse mês? Aí a secretária sai, volta com 5 papéis, escolhe, não foi esse, esqueci do outro. Então vira isso mais ou menos, tá? A próxima. Então, no lugar de evitar, no lugar de ficar com esse tipo de problema, tá? Estando online, você entra no computador na reunião, já puxa os gráficos, já informa, já toma as decisões. Dúvidas depois, né? Eu sintetizei muito, porque o mundo de tratamento de águas é bem complexo. Nós isolamos 2.300 reações. Quem fez química sabe que isso é viável, porque as combinações são muito grandes, né? E os cuidados têm que ser tomados. Mas, em resumo final, se você digitar um banco de dados, 4, 5 dados, em torres de resfriamento você tem 14 cálculos, você tem uma estatística rápida e você tem os alertas para você tomar providências na hora. Não vamos deixar a pessoa com 18 de pressão e não tomar medidas. Então, basicamente isso, e eu agradeço a todos aí. Ok? Licença, antes de passar para a próxima, só queria chamar a atenção aqui alguns pontos que eu peguei aqui de um gancho do que ele falou. Primeiro, essa parte de legionela, tá? Realmente, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso.